Você sabia que existe um gesto tão simples, tão rápido, mas tão poderoso, que pode ser a diferença entre um dia protegido e um dia onde tudo dá errado? Eu estou falando de algo que leva menos de 1 minuto, mas que cria uma barreira espiritual real entre você e as forças das trevas. Padre Pio repetia isso todos os dias, sem exceção, e garantia que quem esquecesse estava saindo de casa como ovelha sem pastor, completamente vulnerável aos ataques do inimigo. Quantas vezes você já saiu correndo, pegou as chaves, trancou a porta e só depois percebeu que esqueceu algo importante? Mas tem algo muito mais importante que a carteira ou o celular. Tem algo que você não pode esquecer jamais, porque sem isso você está literalmente desprotegido no mundo espiritual. Padre Pio via com seus próprios olhos os demônios rondando as pessoas que saíam de casa sem fazer esse gesto. E ele dizia com todas as letras: nenhum cristão deveria dar um passo fora de casa sem isso. Hoje eu vou te revelar exatamente o que Padre Pio fazia, e quando você aplicar isso a partir de amanhã, vai sentir a diferença na sua vida. Se você acredita no poder de Padre Pio e quer aprender a viver protegido espiritualmente, escreva agora nos comentários: Padre Pio, ensina-me a viver protegido. Esse simples ato já abre uma porta no mundo espiritual. E fique até o final, porque vou te ensinar a oração completa. Padre Pio tinha um dom que poucos santos tiveram de forma tão intensa. Ele enxergava o mundo espiritual com a mesma clareza que nós vemos o mundo físico. E o que ele via ao redor das pessoas que saíam de casa sem proteção espiritual era absolutamente aterrorizador. Ele descrevia demônios rondando, esperando o momento exato de atacar, como lobos famintos cercando ovelhas desprotegidas. E não estou exagerando. Padre Pio lutou corpo a corpo com o demônio durante décadas. Ele apanhou fisicamente do inimigo. Teve seu quarto invadido por hordas de demônios gritando obscenidades. Foi jogado da cama, espancado, ameaçado. Então, quando Padre Pio falava sobre proteção espiritual, ele sabia exatamente do que estava falando. Não era teoria, era experiência de guerra. Uma manhã, uma mulher procurou Padre Pio completamente desesperada. Ela contou que havia uma semana inteira que tudo estava dando errado na vida dela. Perdia ônibus, brigava no trabalho, sentia uma angústia inexplicável apertando o peito, encontros desagradáveis um atrás do outro. Padre Pio ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou com aquela voz firme dele: "Você reza antes de sair de casa?" A mulher ficou sem palavras. Não, ela não rezava. Saía correndo, pensando apenas nos compromissos, nas contas, nos problemas. E Padre Pio foi direto ao ponto. Você tem saído como ovelha sem pastor, e o lobo reconhece ovelha desprotegida de longe. Aquilo foi como um tapa na cara dela, mas um tapa que acordou. Padre Pio explicou algo que mudou completamente a vida daquela mulher. Sua casa é território protegido. Ali dentro você pode rezar, manter objetos sagrados, criar um ambiente de paz e oração. Mas quando você atravessa aquela porta e pisa na rua, você está entrando em campo de batalha. O mundo lá fora não pertence a Deus. Pertence ao príncipe deste mundo que é Satanás. Jesus mesmo disse isso. E o inimigo sabe perfeitamente quando alguém sai desprotegido. É como se houvesse uma luz apagada em volta dessa pessoa, e os demônios enxergam isso. Eles sabem quem está protegido e quem está vulnerável. A mulher começou a aplicar o que Padre Pio ensinou naquele dia, e em poucos dias tudo mudou. Não porque os problemas sumiram magicamente, mas porque ela ganhou força interior, serenidade, discernimento. Começou a perceber proteções invisíveis acontecendo. Um dia, estava prestes a entrar num ônibus quando sentiu algo dizendo para esperar o próximo. Ela obedeceu. 10 minutos depois, soube que aquele ônibus se envolveu num acidente grave. Coincidência? Padre Pio diria que não existe coincidência para quem vive protegido espiritualmente. O que Padre Pio vai te ensinar não é complicado. Não são horas de oração, não são rituais elaborados.
São gestos de poucos segundos, tão simples que qualquer pessoa pode fazer. Mas esses segundos criam uma barreira espiritual real, porque Deus trabalha através do simples. Deus escolheu o que é pequeno e desprezado aos olhos do mundo para confundir os sábios. E Padre Pio sabia disso melhor que ninguém. Ele próprio era um homem simples, filho de camponeses, mas se tornou um dos maiores guerreiros espirituais que a Igreja já teve. Então hoje você vai aprender exatamente o que fazer. Não precisa ser santo, não precisa ser perfeito, não precisa ter anos de vida espiritual. Precisa apenas de fé do tamanho de um grão de mostarda e disposição para dedicar alguns segundos a Deus antes de sair de casa. O primeiro gesto parece óbvio demais, tão óbvio que a maioria das pessoas faz no automático e por isso perde todo o poder. Eu estou falando do sinal da cruz. Mas calma! Antes de você pensar, eu já faço isso, deixa eu te explicar algo crucial que Padre Pio ensinava. Existe uma diferença brutal entre o sinal da cruz mecânico e o sinal da cruz consciente. É como a diferença entre uma armadura de papelão e uma armadura de aço. Você pode fazer o mesmo gesto fisicamente, mas o efeito espiritual é completamente diferente. O sinal da cruz mecânico é aquele que você faz pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. A mão se move no automático enquanto sua mente já está no trânsito, na reunião, no problema. É um gesto vazio, sem intenção, sem fé. E Padre Pio dizia que esse tipo de sinal da cruz não tem poder espiritual nenhum. Os demônios riem disso. Agora, o sinal da cruz consciente, reverente, feito com intenção, esse sim tem poder real. Esse cria barreira que o inimigo não consegue atravessar. E a diferença está toda na atenção, na intenção, na fé com que você faz. Deixa eu te ensinar exatamente como o Padre Pio fazia. Primeiro, você para. Para mesmo. Não importa se está atrasado, não importa se tem pressa. Você para por 10 segundos e se coloca na presença de Deus. Respira fundo. Esquece tudo ao redor por um instante. Depois, coloca a mão na testa e diz devagar, sentindo cada palavra, em nome do Pai. Quando você diz isso, você está invocando o Criador do Universo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Você está declarando que pertence a Ele. Depois desce a mão até o peito e diz, e do Filho, o sangue de Cristo te cobre nesse momento. A cruz de Jesus se interpõe entre você e todo o mal. Depois, toca um ombro e o outro dizendo, e do Espírito Santo. O Consolador, o Guia, aquele que ilumina e protege, é invocado sobre você. E finalmente une as mãos e diz, Amém, que significa assim seja, eu aceito, eu confio. Quando você faz isso de verdade, com fé, algo acontece no mundo espiritual que Padre Pio via com clareza. Anjos formam barreira protetora ao redor da pessoa. Os demônios recuam imediatamente. As tentações perdem força. A pessoa fica literalmente envolta em luz espiritual. É como se uma luz se acendesse anunciando, este aqui pertence a Cristo. Não podem tocá-lo. Padre Pio contava a história de um motorista de caminhão que o procurou desesperado. O homem vivia tendo problemas inexplicáveis na estrada. Quase batidas, problemas mecânicos que surgiam do nada, cansaço repentino que quase o fazia dormir ao volante. Padre Pio perguntou, você faz o sinal da cruz antes de ligar o caminhão? O homem admitiu que não. Às vezes fazia correndo, mais por superstição do que por fé. E Padre Pio foi direto. Então você dirige desprotegido. Está colocando sua vida e a vida dos outros em risco por alguns segundos que não quer dedicar a Deus. Aquilo impactou profundamente o motorista. Ele mudou completamente. Começou a fazer o sinal da cruz, com intenção, com fé, todos os dias antes de cada viagem. Parava o que estava fazendo, se concentrava, invocava a Santíssima Trindade com reverência, e os problemas cessaram. Mas não foi só isso. Um dia, ele quase bateu de frente com outro caminhão numa curva cega. Virou o volante instintivamente numa direção que, pela física, deveria ter feito o caminhão tombar e capotar. Mas não tombou. O caminhão se inclinou.
As rodas de um lado levantaram do chão, mas voltaram, e ele parou na lateral da estrada sem um arranhão. Quando desceu do caminhão tremendo, olhou para o crucifixo pendurado no painel e soube. Não foi sorte, foi proteção. Então, da próxima vez que você for sair de casa, não faça o sinal da cruz correndo. Pare 10 segundos. Faça devagar, sentindo cada palavra, invocando realmente a Santíssima Trindade. Você não está mais saindo sozinho, está saindo marcado pela cruz, selado pelo sangue de Cristo. Depois do sinal da cruz, Padre Pio ensinava algo que literalmente prepara o caminho à sua frente. Ele chamava isso de pedir que Maria vá na frente. E não é uma expressão poética, é algo real que acontece no mundo espiritual. Padre Pio tinha devoção profunda à Virgem Maria. Ele a chamava de minha mãezinha e dizia que Maria sempre vai à frente dos filhos devotos, preparando o caminho, removendo pedras, desviando perigos, abrindo portas certas e fechando portas erradas. O que isso significa na prática? Significa que quando você pede com fé, Virgem Maria, caminha à minha frente, ela literalmente faz isso. Ela prepara sua estrada, suaviza corações duros, desvia encontros ruins, remove armadilhas invisíveis que o inimigo colocou no seu caminho. Padre Pio via em visão Maria estendendo seu manto azul sobre os fiéis, protegendo-os de acidentes, mas companhias ciladas do demônio. Eu vou te contar uma história real que ilustra perfeitamente isso. Uma senhora idosa vivia numa região muito perigosa da cidade. Todos os dias, ela precisava sair cedo para trabalhar, atravessando ruas desertas, passando por becos escuros. Ela vivia tremendo de medo. Depois de falar com Padre Pio numa consulta espiritual, ela começou a fazer algo muito simples. Antes de sair de casa, parava na frente de uma imagem de Nossa Senhora e dizia com confiança filial: "Mãezinha, vai na frente, prepara meu caminho hoje." E algo extraordinário começou a acontecer. A senhora começou a sentir intuições fortes. De repente, sentia vontade de mudar de rua, de esperar alguns minutos antes de sair, de tomar um caminho diferente. E sempre que obedecia a essas intuições, descobria depois que havia evitado um perigo. Certa vez, estava atravessando uma praça quando sentiu uma voz interior fortíssima dizendo: "Espera." Ela parou. Ficou ali parada, sem entender por quê. 2 minutos depois, uma briga violenta estourou exatamente no caminho onde ela passaria. Facas foram sacadas, pessoas se feriram. Se ela tivesse continuado andando, poderia ter sido atingida. Ela voltou para casa naquele dia com lágrimas nos olhos, segurando o terço e agradecendo. "Obrigada, mãezinha. Você foi na frente." Padre Pio explicava que Maria é mãe, e o que uma mãe faz pelos filhos? Protege, antecipa perigos, guia por caminhos seguros. Quando você invoca Maria como mãe, não como uma santa distante, mas como sua mãe do céu, algo muda. Você não está mais sozinho. Há uma mãe caminhando à sua frente naquele exato momento. Mas tem um detalhe importante que Padre Pio sempre frisava. Você precisa invocar Maria com confiança filial, não com formalidade fria. Não é repetir palavras decoradas, é falar de coração, como uma criança fala com a mãe. Pode ser com suas próprias palavras, pode ser curto. "Mãezinha, vai na minha frente hoje, protege-me." Simples assim. O que importa não são palavras bonitas, é a confiança, é o abandono filial nas mãos dela. Padre Pio contava que havia pessoas que rezavam dezenas de ave-marias todos os dias, mas viviam constantemente em perigo e problemas. Por quê? Porque rezavam mecanicamente, sem confiar de verdade. E havia outras pessoas que diziam apenas: "Maria, protege-me", mas com fé tão grande, com confiança tão profunda, que experimentavam proteções extraordinárias. Maria responde à fé, não à quantidade de palavras. Existe também algo que Padre Pio ensinava sobre as proteções invisíveis de Maria. Muitas vezes você nem percebe que foi protegido. Você não sabe que aquele carro que freou na hora certa ia te atropelar.
Você não sabe que aquela pessoa que ia falar com você ia te prejudicar. Você não sabe que aquela oportunidade que não deu certo era uma armadilha. Maria age nos bastidores, silenciosamente, como toda mãe faz. Ela não aparece com fanfarra anunciando: "Olha aqui o que eu fiz por você." Ela simplesmente age. E no final do dia você chega em casa em paz, sem nem imaginar quantos perigos foram desviados. Então, depois do sinal da cruz, invoque Maria. Diga com confiança: "Virgem Maria, vai na minha frente, prepara meu caminho, afasta todo o mal." E ao longo do dia, preste atenção nas intuições, nos impulsos de mudar de direção, de esperar, de fazer diferente. Pode ser Maria guiando você. Agora vamos falar de alguém que está com você neste exato momento, mas que você provavelmente ignora completamente. Eu estou falando do seu anjo da guarda. Padre Pio tinha uma relação tão íntima com o anjo da guarda dele que conversava com ele como conversava com amigos. Ele pedia orientação, pedia proteção, pedia que o anjo fosse até outras pessoas levar mensagens, e o anjo obedecia. Padre Pio insistia com todos que o procuravam: "Nunca saia sozinho, peça a companhia do seu anjo da guarda." Uma mulher procurou Padre Pio completamente frustrada. Ela disse: "Padre, parece que há uma nuvem negra me seguindo. Tudo dá errado quando eu saio de casa. Encontros ruins, acidentes pequenos, problemas constantes." Padre Pio perguntou algo simples: "Você pede ao seu anjo da guarda para acompanhá-la?" Silêncio. A mulher nunca havia feito isso, nem passava pela cabeça dela. E Padre Pio explicou algo fundamental. Deus deu a cada um de nós um anjo, um guardião pessoal que nunca dorme, nunca se cansa, nunca nos abandona. Mas se você não o invoca, se você não pede a ajuda dele, ele não pode agir plenamente na sua vida. Aquilo foi revelador para a mulher. Ela começou a fazer algo muito simples todos os dias antes de sair. Parava e dizia: "Anjo da minha guarda, doce companhia, vai à minha frente, afasta perigos, prepara meu caminho." E as coisas começaram a se ajustar. Pequenas proteções começaram a aparecer. Um semáforo que fechou na hora certa, evitando que ela cruzasse quando um carro em alta velocidade passou. Uma conversa que não aconteceu, salvando-a de um problema sério. Uma intuição clara de não entrar naquele lugar, descobrindo depois que houve assalto ali. Padre Pio explicava que os anjos da guarda são guerreiros. Não são bebês rechonchudos com asinhas como a arte renascentista pintou. São guerreiros poderosos, soldados do exército de Deus. E eles não apenas protegem fisicamente, mas inspiram, guiam, alertam. Quantas vezes você sentiu uma intuição forte de fazer ou não fazer algo e depois percebeu que aquilo te salvou? Muitas vezes é seu anjo sussurrando na sua mente, guiando você, protegendo você. Mas tem algo importante que Padre Pio ensinava. O anjo respeita seu livre-arbítrio. Ele não vai te forçar a nada. Se você sente uma intuição forte de não ir por aquele caminho, mas ignora e vai mesmo assim, o anjo não pode te impedir. Ele pode te alertar, pode te inspirar, mas não pode te obrigar. Por isso, é tão importante aprender a reconhecer a voz do seu anjo. Como fazer isso? Prestando atenção. Quando você invoca seu anjo da guarda todos os dias, quando você pede a companhia dele, quando você confia nele, você começa a perceber essas inspirações com mais clareza. Você começa a distinguir entre seus próprios pensamentos e aquelas intuições que vêm de fora, que são mais fortes, mais claras, mais urgentes. Padre Pio tinha o costume de rezar algo específico antes de sair. Ele dizia: "Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me rege, me ilumine e me governe. Amém." Pode parecer formal demais para você. Não tem problema. Você pode falar com seu anjo com suas próprias palavras. O importante é estabelecer essa relação, esse diálogo diário. Anjo da minha guarda, vai comigo hoje. Protege meus passos. Guarda meus olhos, guarda meus ouvidos, guarda minha boca. Por quê?
Porque o mal não entra só pela violência física, entra pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você fala. Seu anjo protege tudo isso. Ele guarda seus sentidos, desvia seu olhar de coisas que te prejudicariam, fecha seus ouvidos a conversas que te contaminariam, controla sua língua para não falar o que te prejudicaria. Quantas vezes você já ia falar algo e de repente se calou? Pode ter sido seu anjo segurando sua língua. Então, da próxima vez que você for sair de casa, depois do sinal da cruz, depois de invocar Maria, invoque seu anjo. Diga: anjo da minha guarda, vai na minha frente. E ao longo do dia, agradeça a ele. Quando você perceber que foi protegido, quando sentir aquela intuição e obedecer, agradeça. Obrigado, meu anjo, por me guardar. Essa gratidão fortalece a relação e aumenta a proteção. Agora eu vou te ensinar a oração que Padre Pio rezava todos os dias antes de sair. A oração que une tudo que falamos até aqui numa proteção completa, poderosa, real. Essa oração é simples, leva menos de 1 minuto, mas tem um poder espiritual extraordinário. Preste atenção em cada palavra, porque cada parte tem um significado profundo. A oração é assim: Jesus, Maria e José, acompanhai-me neste caminho, que o Espírito Santo guie meus passos. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Que o meu anjo da guarda vá à minha frente e prepare meu caminho. Amém. Vamos entender cada parte dessa oração e por que ela é tão poderosa. Primeiro, Jesus, Maria e José, acompanhai-me neste caminho. Padre Pio invocava a Sagrada Família. Por quê? Porque essa é a família perfeita, o modelo de proteção, união e santidade. Quando você pede que a Sagrada Família te acompanhe, está pedindo que sua jornada seja abençoada, com a mesma graça que abençoou aquela família em Nazaré, com a mesma proteção que guardou Jesus quando era criança, com a mesma força que sustentou Maria e José nas provações. Segundo, que o Espírito Santo guie meus passos. Padre Pio sabia que não basta proteção física. Você precisa de orientação, de sabedoria, de discernimento. O Espírito Santo é quem ilumina sua mente, quem te inspira decisões corretas, quem te alerta dos perigos invisíveis, das armadilhas sutis do inimigo. Quando você pede que o Espírito Santo guie seus passos, está pedindo para não errar o caminho, para não se perder, para seguir na direção certa. Terceiro, São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. São Miguel é o príncipe dos anjos, o guerreiro que expulsou Satanás do céu. Padre Pio tinha devoção especial a São Miguel e dizia que ele é o general das forças celestiais contra o mal. Quando você invoca São Miguel, está pedindo proteção militar espiritual, está colocando um guerreiro poderoso ao seu lado para enfrentar qualquer ataque do inimigo. E olha a palavra que Padre Pio usava: defendei-me no combate. Ele não disse, me proteja de algum probleminha. Ele disse combate, porque é isso que é viver neste mundo. Combate espiritual constante. Quarto, que o meu anjo da guarda vá à minha frente e prepare meu caminho. Aqui está a missão específica para aquele anjo que Deus designou exclusivamente para você. Não é qualquer anjo, é o seu anjo. E você está dando a ele uma ordem clara, confiante. Vá na frente, limpe o caminho, prepare o terreno, remove obstáculos, desvia perigos. Padre Pio prometia que quem rezasse essa oração com fé verdadeira todos os dias antes de sair, experimentaria proteção real. E não faltam testemunhos disso. Um médico italiano começou a rezar essa oração religiosamente antes de ir para o hospital trabalhar. Ele contou que em inúmeras ocasiões sentiu uma intuição clara durante cirurgias, um conhecimento que ia além do técnico, decisões que salvaram vidas, diagnósticos que surgiram na mente dele como inspiração súbita. Certa vez, ele estava prestes a fazer um procedimento de rotina quando sentiu um alerta interno fortíssimo. Não faça agora. Espere. Peça mais exames. Ele não entendeu de onde vinha aquilo, mas obedeceu. Pediu exames adicionais e descobriu uma complicação gravíssima que, se não fosse identificada, teria sido fatal durante a cirurgia.
O paciente sobreviveu. E o médico soube. Não foi sorte, não foi só competência, foi proteção, foi orientação do alto. Então eu quero que você decore essa oração. Escreva num papel, cole na porta de casa, coloque no celular, faça o que for preciso para não esquecer. E a partir de amanhã, sem exceção, antes de sair de casa, você para e reza essa oração. Não importa se está atrasado, não importa se tem pressa. Menos de 1 minuto pode ser a diferença entre um dia protegido e um dia vulnerável. E ao longo do dia, toda vez que você perceber que foi protegido, que algo deu certo, que um perigo foi desviado, agradeça. Olhe para o céu e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Maria. Obrigado, São Miguel. Obrigado, meu anjo. A gratidão sela a proteção e multiplica as graças. Chegamos ao final. E eu quero que você entenda algo fundamental. Isso não é apenas informação, isso é transformação. Você aprendeu hoje algo que pode mudar completamente sua vida espiritual e até sua vida prática. Sair de casa não é apenas um ato físico, é um momento espiritual crucial onde você deixa seu refúgio e entra no campo de batalha invisível que é o mundo. Recapitulando. Primeiro, o sinal da cruz consciente. Reverente, sentido. Segundo, invocar Maria para que ela vá à sua frente. Terceiro, pedir a companhia do seu anjo da guarda. E quarto, rezar a oração completa que une tudo. São gestos de segundos, mas que criam barreira espiritual real. Agora você tem uma escolha. Pode tratar isso como informação interessante e esquecer amanhã, ou pode fazer disso parte da sua vida. Padre Pio dizia: quando uma alma confia, o inferno treme. Então, saia de casa com essa confiança, com a cruz no coração e o nome de Jesus nos lábios. Lembre-se sempre, você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Porque quem caminha com Cristo, quem invoca Maria, quem pede a companhia dos anjos, esse nunca caminha solitário. Se este ensinamento tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais sabedoria de Padre Pio. E nos comentários conte: você costuma pedir proteção antes de sair de casa? Qual foi sua maior experiência de proteção espiritual? Compartilhe sua história com nossa comunidade. Amém.